Hoje o Senhor mandou eu vim aqui te falar que o seu milagre vai te encontrar quando você entrar em movimento. No meu devocional de hoje, eu estava lendo a história de Ruth e o Senhor me impulsionou para vir aqui gravar esse vídeo para você. Então, se esse vídeo chegou a você, é porque isso é uma resposta de Deus para o momento que você está vivendo. Talvez você está diante de uma situação que você sente coisas queimando no seu coração para você fazer, mas você tem dúvidas se aquilo que você sente para fazer é uma direção de Deus ou não é. Porque você olha e, teoricamente, isso que tem queimado no seu coração não tem nada a ver com aquilo que você sonha para a sua vida. Mas muitas vezes é você entrando neste movimento, disso que queima no seu coração, que é um direcionamento do Senhor e você tem achado que é de você mesmo, e no meio disso, o Senhor vai te conectar aos caminhos que te levarão ao cumprimento das promessas que Ele tem para você. Parado onde você está, desanimado, frustrado, estacionado, em depressão, você não vai encontrar o milagre de Deus para a sua vida. Infelizmente, essa é uma verdade. Mas hoje, o Espírito de Deus me impulsionou e me trouxe para te dar essa direção. Pare de ficar com medo de dar o pontapé inicial naquilo que tem queimado no seu coração. Pare de ficar buscando respostas para só assim você agir. Para de achar que o Senhor vai te dar todos os passos da receita para que você entre em ação. Não, Ele tem queimado algo no seu coração. E é isso que você precisa fazer para que no meio do caminho você encontre as conexões que te levarão definitivamente ao milagre que Ele tem para você. Olha o que aconteceu com Ruth. Em Ruth, no capítulo 2, no versículo 2, fala que certo dia, Ruth, a moabita, sugeriu à sua sogra Noemi: permite que eu vá ao campo respigar, colher as espigas que caíram de algum segador generoso. E a sua sogra falou: vai, minha filha. Você percebe que Ruth, ela foi fazer algo totalmente despretensioso. Ela só queria estar no meio do caminho para colher, vamos dizer assim, as migalhas, que no caso não eram migalhas, mas as espigas que aqueles segadores deixassem cair. E foi por essa intenção de Ruth, de se colocar em movimento, de fazer alguma coisa, não ficar esperando as coisas caírem do céu, não esperar que Deus de alguma forma mandasse um anjo e fizesse as coisas por ela, que ela conseguiu ter conexão com os caminhos que a levariam para a vitória que ela precisava. No versículo 3, a Bíblia fala que, na parte B, sem perceber, quando ela estava seguindo aqueles segadores, sem perceber, ela adentrou a parte da plantação que pertencia a Boaz. Olha que interessante. Ruth, ela começou a recolher as espigas, ou seja, ela começou a fazer aquilo que queimava no coração dela. Ela não sabia, era algo despretensioso. Mas foi quando ela estava ali, colhendo aquelas espigas, que o Senhor fez com que ela entrasse nos campos de Boaz sem perceber. Então, quando você começar a fazer aquilo que o Senhor tem queimado no seu coração, que você acha que não tem nada a ver, isso aqui não tem a ver com o propósito que Deus tem para a minha vida, é que o Senhor vai fazer com que as coisas aconteçam sem você perceber também. E quando menos você esperar, você estará no campo do teu milagre. Você estará no campo das promessas que Ele tem para você. Porque no caminho é isso, conexões acontecem até que realmente, finalmente, se cumpra aquilo que o Senhor já preparou para você. E que você nem acredita, porque você está travado. Você acha que, como diz as pessoas, né? Vocês acham que as bênçãos vão cair do céu diretamente para você. Não. Primeiro, o que o Senhor faz? Ele te direciona, Ele coloca coisas no seu coração para você fazer. E a partir daquelas coisas, o milagre ele vai se desenvolvendo. Essa semente que tem queimado no seu coração, eu não sei o que é, eu não sei qual é a bênção que você precisa. Talvez no seu relacionamento, talvez você tenha buscado, igual Ruth aqui, no final da história você vai ver que o milagre na vida de Ruth foi ela ter se casado com Boaz, mas pensa, se ela tivesse lá
guardada com a sua sogra Noemi, ela nunca teria visto Boaz. Ela nunca teria dado a possibilidade de Boaz a conhecer. Mas talvez também para você seja uma bênção financeira, um empreendimento que tem queimado no seu coração e você pensar, mas não é isso exatamente que eu quero fazer. Eu queria ter realmente a minha empresa. Mas às vezes algo que o Senhor queima no seu coração para você fazer, servindo outras pessoas, inicialmente vai ser a semente que vai fazer com que o Senhor coloque nas suas mãos o empreendimento, a empresa que Ele quer e que Ele tem para você e que você também tem de sonho. Então, primeiramente, o que você precisa? Obedecer o primeiro passo. Será que o seu primeiro passo é servir alguém? Será que o seu primeiro passo é fazer algo que aparentemente parece simples inicialmente? Qual que é o seu primeiro passo? Você sabe, tem queimado no seu coração. O Senhor não me trouxe aqui à toa. O Senhor veio só me trouxe aqui para te trazer uma simples resposta. Mas o restante é você que vai viver a partir do momento que você acreditar e colocar em prática. A Bíblia fala que no versículo 5, lembra? Ruth ela entrou sem perceber nos campos de Boaz, mas Boaz viu Ruth. E no versículo 5 fala assim, ó, então Boaz indagou ao capataz dos ceifeiros, a quem pertence aquela jovem? Ou seja, olha o que aconteceu. Ruth entrou em movimento, sem perceber. O Senhor permitiu, na verdade, que sem perceber ela entrasse nos campos de Boaz, e lá nos campos de Boaz, o Senhor permitiu que Boaz a visse. E a Bíblia fala que os ceifeiros ali explicaram quem era Ruth. E a partir daquele momento, as coisas começaram a se conectar até que o milagre dela fosse completamente realizado. No versículo 10, depois que Ruth teve contato com Boaz ali, ela pergunta para ele, por que eu encontrei favor aos teus olhos, a ponto de o Senhor se importar comigo? O primeiro contato foi visual. Boaz percebeu alguma coisa em Ruth. As pessoas falaram bem de Ruth para Boaz. E então, ele teve a oportunidade de conversar com ela diretamente. E olha o que fala no versículo 11. Boaz respondeu para ela assim, ó, foi-me contado tudo o que fizeste por tua sogra, desde que seu marido morreu. E como deixaste os pai e mãe e a sua terra natal para vir morar no meio de um povo que você nem conhecia direito. Então a postura de Ruth, exemplar, somado ao movimento que ela teve de ir recolher as espigas que caíam, fez com que ela se conectasse com o início do desenvolvimento, do cumprimento do seu milagre. Como tem sido a sua postura hoje? Você tem andado desanimado? Você tem andado cabisbaixo? Você tem feito as coisas tudo murmurando? Você tem tido um comportamento de ingratidão? Como tem sido o seu comportamento? É o seu comportamento, é o seu posicionamento, somado a este movimento de obediência do que tem queimado no seu coração, que vai fazer com que o seu milagre se concretize na sua vida. No caso de Ruth, todas essas coisas somaram. Talvez a sua história seja exatamente isso. E como eu disse, pode ser relacionamento, pode ser questão financeira, pode ser empreendimento. A questão não é essa, a questão é o que tem queimado no seu coração. Essa é a resposta de Deus. Coloque em prática. Confie no Senhor. Ficar parado é a pior opção. Ficar isolado é a pior opção. A Bíblia mesmo fala em Provérbios que aquele que se isola insurge-se contra a própria sabedoria. Então, o que você tem? Como tem sido a sua postura diante do que tem queimado no seu coração? Olha o que fala aqui no capítulo 3, no versículo 3. Aconteceu tudo aquilo, a sogra dela, Noemi, percebeu que Ruth tinha tido um bom resultado daquilo que ela foi fazer, e ela perguntou, o que aconteceu? E aí, Ruth contou tudo para Noemi, que era sua sogra, e ela deu um direcionamento para ela, uma estratégia. Olha o que ela falou. Lava-te, pois, e perfuma-te, porque hoje, essa noite,
Boaz estará debulhando a cevada na eira. E aí ela montou um plano ali. Não, lava-te, perfuma-te, põe o teu manto e desce a eira, mas não deixe ele te reconhecer, até que ele tenha acabado de comer e beber. E aí, você olhando hoje o que queima no seu coração, você pensa, não, mas não faz sentido. Tem queimado no meu coração realmente, mas não faz sentido. Isso não tem nada a ver com o que eu quero para minha vida, com o que eu sonho para mim. Só que a partir do momento que você entra em movimento, olha quantas coisas aconteceram para Ruth. São essas mesmas situações que o Senhor vai gerar no seu caminhar a partir do momento que Ele ver você em movimento. O seu milagre vai te encontrar quando você estiver em movimento. Se Ruth não tivesse saído da casa, não tivesse ido para o campo, ela nunca teria encontrado Boaz. E no meio do caminho, as coisas foram desenrolando, desenvolvendo. E aí, no meio do caminho, ela recebeu uma estratégia. E é assim que o Senhor vai fazer com você. Depois que você já está no meio do caminho, fazendo o que queima no seu coração, o Senhor vai te dando as novas estratégias. Quais serão os próximos passos? Não tem aquela frase que fala, dá o passo que Deus coloca o chão? É exatamente assim. Você vai dar o passo, o Senhor vai colocar o chão. Aí você vai dar o segundo passo, porque você já deu o primeiro, então não tem como você dar o primeiro passo de novo. Você já está no meio do processo. Quando você der o segundo passo, o Senhor coloca o chão de novo. Então as estratégias o Senhor vai trazendo no meio do caminho. A Bíblia fala no versículo 11 do capítulo 3 que Boaz, depois da estratégia que Ruth usou, e Boaz teve aquele contato com ela, a Bíblia fala que ele declara para Ruth, far-te-ei tudo quanto me pedires, pois todos os habitantes dessa cidade sabem que és uma mulher virtuosa. Percebe de novo a importância da postura de Ruth em todo o caminhar dela. O Senhor fez as conexões, mas ela precisou ter uma boa postura e ela precisou entrar em movimento. O Senhor queima algo no seu coração. E o inimigo, ao mesmo tempo, ele tenta te travar, porque ele sabe que se você entrar em movimento, se você colocar em ação o que o Senhor tem queimado no seu coração, o Senhor vai realizar grandes coisas na sua vida. E o inimigo não quer isso, por isso que ele coloca medo, ele coloca depressão, ele coloca pensamentos de pessimismo, ele coloca em você insegurança, ele coloca em você desânimo. Quando você acorda e você não tem força para levantar, nem para fazer absolutamente nada, porque você está cansado de esperar. Mas hoje o Senhor te fala, sabe isso que está queimando no seu coração? Que você não dá crédito? Só começa a fazer. Entra em ação. E aí você vai entrar no campo do seu milagre sem perceber. Porque você vai estar em obediência. E o Senhor vai conectar os caminhos. No versículo 18 fala que isso tudo se passou, Boaz, falou para ela, fartei tudo quanto me pedires. Então as coisas foram desenrolando, ela foi começando a perceber, nossa, realmente está tendo resultado, é isso que vai acontecer com você. E aí num determinado momento, talvez ela estava ansiosa no meio do caminho, porque como eu disse, o Senhor ele nunca nos dá todos os passos, todos os resultados. Talvez no meio do caminho você também sinta insegurança. Mas olha como é bom você andar com pessoas com o mesmo princípio, que têm visão espiritual e que têm palavras de motivação, assim como esse vídeo que chegou até você hoje, para te dar as novas direções. Olha o que Noemi fala para ela, no versículo 18. Ruth, fica tranquila, minha filha. Fica tranquila até saberes como terminará tudo isso. Com certeza este homem, ela falava de Boaz, não descansará enquanto não solucionar ainda hoje essa questão. Que era uma questão de resgate. Ela encontrou Boaz, e Boaz era uma das possíveis soluções do problema dela, que era resgatar ela e a sua sogra. E no momento em que talvez ela estava ali desanimada, a sua sogra falou, fica tranquila, até saberes como terminará tudo isso. Ela acalmou, falou, não, só continua em movimento, só continua fazendo, não para. Talvez o resultado
que você esperava, você não está vendo ele completamente, mas não para, continue em movimento, continue em movimento, continue em movimento. Essa é a direção de Deus para você hoje. A Bíblia fala depois que Boaz casou-se com Ruth e ela tornou-se sua esposa, no versículo 13 do capítulo 4. Olha aqui, o milagre dela realmente se concretizou. No meio do caminho existiram coisas burocráticas que precisaram ser resolvidas, no caso, para que ela chegasse a esse ponto de se casar com Boaz. Ela nem imaginava, porque na verdade o responsável por resgatar ela e a sogra era outra pessoa antes de Boaz. Boaz vinha em segundo plano, mas o fato de Ruth estar em movimento, Deus foi movendo as conexões, Deus foi gerando o que era necessário, foi trabalhando na parte burocrática até que Boaz estivesse apto para se casar, para resgatar Ruth e Noemi para se casar com ela. Mas lembra o que eu falei desde o início? Se ela não tivesse entrado em movimento, se ela não tivesse obedecido aquele primeiro movimento do coração dela, aquela primeira direção, ela nunca teria se encontrado com Boaz. Ela nunca teria vivido todo o processo. Ela nunca teria tido a oportunidade de agir com estratégia no meio do caminho. E ela nunca teria tido a oportunidade de ver as coisas burocráticas se resolvendo até que ela realmente se casasse com Boaz. Eu acredito que nem era a vontade de Ruth inicialmente. Ela nem sabia quem era Boaz. Mas no meio do processo, as coisas foram acontecendo e ela foi ganhando clareza de onde viria o seu verdadeiro milagre, de onde viria realmente a sua resposta. Então essa é a direção de Deus para você hoje. Só entra em movimento. Só faz aquilo que tem queimado no seu coração. O restante, no meio do caminho, o Senhor se encarregará de fazer realizar na sua vida. Essa é a resposta de Deus para você hoje. Se essa mensagem falou ao seu coração, se o Senhor te deu clareza na direção que Ele tem para a sua vida, e você não está inscrito ainda aqui neste canal, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque são através de mensagens como essa, mensagens que edificam, que o Senhor também traz direção para a sua vida nos momentos em que você se sente desanimado e desanimado. Continue confiando no Senhor. Faz isso que tem queimado no seu coração e continua se alimentando da palavra dele, através de mensagens como essa que te edificam. Vai ser um prazer ter você aqui com a gente e eu espero que o Senhor tenha falado ao seu coração nessa tarde e que se cumpra em você tudo aquilo que Ele tem projetado para a sua história. Um grande abraço, Deus abençoe, bora pra cima, bora ser diferente, tamo junto.